ensinamento da palavra que vão receber agora. Que o Senhor os abençoe. Agradecemos as ofertas e dízimos, agradecemos a fidelidade da igreja e abençoe-nos para que possamos usá-los para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem ir as crianças, vendo Marco Antônio. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça, a paz do Senhor possa abençoá-lo, abençoá-la a sua casa. Eu os convido a abrir a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 17. Efésios, capítulo 5, vamos começar pelo verso 14 até o verso 17. Efésios 5, 14 a 17, a palavra de Deus nos diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pai, é com esse desejo no nosso coração que nós abrimos o Teu livro santo, entendendo que apesar dos instrumentos serem de barro, limitadíssimos, o Senhor decidiu que falaria conosco através da exposição da Tua palavra. E nós nos alegramos com isso, ó Deus, que o Senhor não tenha silenciado para conosco, mas nós podemos Te ouvir em muitos lugares, através de muitas pessoas, quando o Teu livro santo é exposto com fidelidade. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Dr. Bryan Chapell, ele é um pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana da América, e ele, um senhor já respeitado no meio da Igreja Presbiteriana Norte-Americana, foi inclusive presidente do seminário deles lá, chanceler do seminário, e ele disse algo muito interessante a respeito dos estágios que o crente passa na sua relação com a palavra de Deus. Inicialmente, quando a gente se converte, a gente busca na palavra de Deus, ele diz, primeiramente, aquelas orientações práticas e éticas para a conduta. O risco de nós pararmos por aí é que a gente começa a ver a Bíblia como um manual de escoteiro, para ensinar você a ser um bom menino, uma boa menina. E ele diz que à medida que nós vamos amadurecendo, nós já passamos desse estágio e começamos também a querer entender melhor as coisas. Queremos entender os fundamentos, as razões dessa conduta que a palavra de Deus propõe para nós. E nós então começamos a perceber que a Bíblia é um livro que também nos instrui, é um livro que nos doutrina. E o risco, mais uma vez, se nós pararmos por aí, é de fazermos da Bíblia um manual de doutrina, um corpo de provas doutrinárias para validar o nosso ponto de vista e para nos ajudar a vencer a opinião do outro que discorda da gente. Mas, finalmente, quando a gente amadurece, a gente abandona essa visão de que a Bíblia é um mero manual de ética cristã ou um manual de doutrina simplesmente, e a gente percebe nesse momento do nosso amadurecimento espiritual que a Bíblia é uma autorrevelação de Deus, para que nós possamos nos unir a Ele, termos comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E aquilo que nos foi ensinado sobre a conduta ou a ética cristã, ou sobre a doutrina cristã, deve convergir, servir de embasamento, servir de ferramentas para que nós possamos cada vez mais agradar esse Deus e cada vez mais estarmos unidos a Ele. E se estamos usando aqui algumas analogias sobre a palavra de Deus, manual do escoteiro, manual de doutrina, a melhor analogia aqui seria nós pensarmos na Bíblia Sagrada como uma carta de amor, uma expressão registrada, escrita de Deus, para que nós o conheçamos e saibamos das suas boas intenções de amor para conosco e o seu desejo de ter conosco um relacionamento. O que acontece, meus irmãos, é que se Deus tem todo esse desejo e esse propósito de se relacionar assim conosco em amor, é que infelizmente muitas vezes nós estamos adormecidos, nós estamos apáticos, indiferentes
a esse convite do amor de Deus para um relacionamento pessoal com Ele. E nós então precisamos acordar. O texto bíblico dessa noite ele fala disso, de despertamento espiritual como sendo uma condição necessária para que a gente aprenda a viver com sabedoria diante de Deus e neste relacionamento que nós temos com o próprio Deus. Nós vimos estudando a carta de Efésios e ela deve ser assim encarada como uma carta de amor de Deus para conosco. Vimos nos 3 primeiros capítulos o que Deus está fazendo para ter essa relação conosco. Ele enviou o seu Filho, nos redimiu individualmente e nos compôs juntos na família da fé. E a parte doutrinária da carta encerra no capítulo 3 e no capítulo 4, então, o Senhor nos fala através do texto sagrado, inspirado, como deve ser a nossa caminhada, como deve ser o andar do crente no seu dia a dia. E a caminhada cristã pode muito bem ser comparada com um andar diário, porque ela começa com um passo de fé, e ela precisa progredir e evoluir, e ela precisa também que seja trilhada com equilíbrio e com força, como é o nosso caminhar humano natural. E é, portanto, uma ótima maneira de nós encararmos o cristianismo, o chamado de Cristo, como uma caminhada. E nós encontramos no capítulo 4 em diante, alguns passos que precisam ser dados nessa caminhada. Começando pelo capítulo 4, nós somos ali desafiados a andar em unidade. Depois a andar em pureza, andar em amor. E o texto bíblico traz exatamente essa expressão, andai em amor. Andar como filho da luz, andai como filhos da luz. São expressões que o apóstolo Paulo veio usando. E hoje, no texto bíblico, nós encontramos, vede, prudentemente como andais. De novo, o andar aqui em sabedoria. E nós vamos ver nas próximas pregações o desafio da palavra para nós andarmos em harmonia nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Portanto, nós temos aqui nesta pequena passagem de hoje, um retrato, uma demonstração do que acontece com aquele que é iluminado por Jesus. Aquele que antes estava dormindo espiritualmente, que não entendia, que não tinha discernimento, ele agora foi iluminado, ele foi acordado, ele foi revivido, ele foi renovado na sua condição espiritual, feito uma nova criatura, e agora nós somos então chamados a viver em sabedoria diante de Deus. Nós estávamos cegos, não estamos mais. E como deve ser então essa caminhada, esse andar em sabedoria? Se a caminhada cristã pode ser comparada à questão do equilíbrio na caminhada, nós podemos encontrar aqui nesse texto bíblico as duas pernas que dão equilíbrio na nossa caminhada como cristãos. Vamos dizer assim que a primeira perna de equilíbrio na sabedoria, segundo o apóstolo Paulo, é nós sabermos usar com sabedoria o próprio tempo de que nós dispomos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Certa vez publicaram num classificados de achados e perdidos a seguinte nota: foram perdidas ontem, em algum lugar entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cravejadas de 24 diamantes cada uma, com 60 minutos, ou melhor, cada uma cravejada com 60 minutos de diamantes, 2 horas, 60 minutos de diamantes. Nenhuma recompensa é oferecida, pois foram-se para sempre. O tempo que nós perdemos, nós não temos como recuperar. Mas se nós fôssemos ler um livro de autoajuda, ele ia falar muitas coisas sobre como aproveitar o tempo. E a palavra de Deus não é autoajuda, é ajuda do alto, é a revelação do alto para nós, e não trata dessas questões de modo superficial, mas o apóstolo diz que nós precisamos remir o tempo. E para a gente entender o que estava na mente do apóstolo Paulo, imagine que o tempo que você dispõe é escravo. O seu tempo, as 24 horas do dia, o seu tempo de vida, ele é escravo do mal. Porque nós somos maus por natureza, o mundo que nos cerca é mau, os tempos que nos cercam são cada vez piores. E se nós não fizermos algo a respeito, nós vamos gastar o nosso tempo desobedecendo a Deus,
nos rebelando contra Deus, fazendo pouco caso de Deus, faltando com amor e com respeito para com os nossos irmãos, sejam eles familiares, sejam eles da igreja, colegas de trabalho. Nós somos muito capazes de usar muito mal o nosso tempo, para fazer não aquilo que deveríamos, mas para contribuir, inclusive, para um tempo cada vez mais sombrio, como os tempos em que nós estamos vivendo. E a ideia, então, aqui, para que nós quebremos esse ciclo do mau uso do tempo, da escravidão no mal, que nós somos inclinados diariamente nela, nós precisamos remir o tempo. E a ideia aqui é exatamente de alguém que vê um escravo e vai lá e paga pelo escravo para libertá-lo. Ao invés do nosso tempo ser um escravo fujão, ele passa a ser um escravo liberto para nos servir e não para nos dar trabalho e trazer tristeza para a nossa própria vida com o uso, com falta de sabedoria que nós utilizamos. João Calvino, a respeito desse texto e desse pensamento, ele disse o seguinte: considerando que o nosso mundo jaz no maligno e o mal e a corrupção está em toda parte, para consagrarmos tempo a Deus é preciso redimi-lo do mau uso que faríamos se seguíssemos a tendência da nossa época. Meus irmãos, sabedoria é saber usar bem o tempo, aproveitar as oportunidades, as 24 horas do dia, as semanas do ano, todas elas para nós vivermos debaixo da orientação do Senhor. Está aberta a contagem regressiva, faltam 31 dias para acabar 2014. Como você tem usado o seu tempo nesse ano que está quase acabando? Como você pretende usá-lo no próximo ano que vai se iniciar? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus te deu nesse ano para fazer a coisa certa, para fazer o bem, ao invés de desperdiçá-lo no mal, fazendo mal contra o próximo, contra você mesmo, contra a vontade de Deus? Eu quero encorajar cada um de nós aqui nessa noite a pedirmos a Deus a bênção da sabedoria do alto, para que nós saibamos remir o tempo e, com isso, termos um equilíbrio na nossa caminhada, no nosso andar diante do Senhor. E é o despertamento espiritual, meus irmãos, que nos capacita a isso, a uma vida de sabedoria na presença de Deus. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quando nós somos iluminados, quando nós estamos debaixo da ação do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo, é que nós somos capazes de reverter o mau uso que fazemos da nossa vida e do nosso tempo e consagrá-la ao bem que Deus espera de nós. Mas, para ter equilíbrio, é bom ter duas pernas, né? Que uma só fica meio manco. A segunda perna de equilíbrio na nossa caminhada na sabedoria é que, além de nós usarmos com sabedoria o nosso próprio tempo, nós devemos discernir com sabedoria o plano de Deus para a nossa vida. Verso 17 diz isso: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Me permita me repetir aqui, quando a coisa é boa a gente tem que repetir. C.S. Lewis diz que tem duas categorias de pessoas nesse mundo. Aquelas que dizem para Deus: Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas outras pessoas para quem Deus diz: ok, faça a tua vontade. E você consegue imaginar o desfecho, o final desses dois estilos de vida? É uma bênção, embora um desafio, nós compreendermos a palavra de Deus e a colocarmos em prática na nossa vida. Saber usar o tempo e compreender a vontade de Deus no uso desse tempo, realmente é uma vida de equilíbrio, uma vida de sabedoria. Tanto é que Salomão, sábio, ele disse: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo e propósito, as duas pernas de um viver de sabedoria na presença de Deus. Mas não basta só conhecer a vontade de Deus. Aliás, Deus não é de ficar matando a curiosidade dos curiosos, daqueles ávidos por saber o futuro ou ávidos por conhecer a doutrina. Deus não se presta a esse tipo de iluminação. Deus quer nos iluminar para que, uma vez conhecida a vontade de Deus, nós tenhamos a disposição de colocá-la em prática. Tanto é
que Lucas, ele registra uma palavra de Jesus nesse sentido, no capítulo 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. A vontade de Deus não é uma vontade apenas para ser conhecida no sentido abstrato, mas para ser vivenciada no sentido mais íntimo possível na nossa própria experiência. E são muitas as passagens bíblicas que ilustram o que é a vontade de Deus para nós, afinal. Ela trata de questões sublimes, como, por exemplo, a nossa própria salvação. Ela é fruto da vontade soberana de Deus. Se você quer agradar a Deus com a sua vida e ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, abre o seu coração, faça uma aliança com Jesus, porque a vontade soberana de Deus é salvar aqueles que se chegam a Ele pela fé. A vontade de Deus fala também, por exemplo, que nós temos ministérios a realizar pela vontade de Deus. Paulo se diz apóstolo pela vontade de Deus. Deus deseja usar a sua vida, os seus dons. A palavra de Deus também fala que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nós nos abstenhamos do mal, da prostituição, uma vida moral, casta, pura. Essa é a vontade de Deus para nós. E até coisas bem pequenas. O apóstolo Paulo queria visitar os crentes em Roma e ele disse: se pela vontade de Deus me for concedido isso, nós estaremos juntos. E vamos compartilhar os nossos dons uns com os outros. Então são muitas as passagens bíblicas, muitos os exemplos bíblicos que nos mostram que vontade de Deus é essa. Mas eu acredito, irmãos, que nós podemos amarrar todos esses exemplos num único conceito, da vontade de Deus como o chamado de Deus para a nossa vida. E o primeiro versículo da parte prática de Efésios diz exatamente isso. Rogo-vos, pois eu, capítulo 4, 1, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A vontade de Deus tem a ver com a vocação de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. E que chamado é esse? Me permitam compartilhar com vocês, alguns aqui já conhecem esse pensamento, mas ele também é muito importante e necessário na nossa vida. O chamado de Cristo, segundo Os Guinness, é o chamado que pode ser melhor entendido pela distinção entre o chamado primário e o chamado secundário. O chamado primário, ele é relacional. Deus nos chama para um relacionamento com Ele. E isso define quem nós somos e que nós somos chamados por Ele e para Ele. Nós não fomos chamados primeiramente, meus irmãos, para fazer coisas para Deus. E a gente é mestre em nos envolvermos num ativismo desenfreado, seja na igreja ou fora da igreja, no mundo, nas atividades seculares, que são para a glória de Deus também, espera-se. Mas nós, às vezes, achamos que fazer é o que Deus mais se importa e o que Ele mais deseja. Antes disso, Deus nos chamou para ser dEle, ser como Ele, nos relacionarmos com Ele. Esse é o chamado de Deus, essa é a vontade prioritária e primária de Deus. Mas o aspecto secundário do chamado é consequência do primeiro. E Os Guinness diz, fomos chamados para pensar, falar, viver e agir inteiramente para Deus. Inclui a família, a profissão, a igreja, os negócios, os relacionamentos, enfim, oferecemos, no dizer de Oswald Sanders, nosso melhor para a mais alta majestade. Aí sim, vamos fazer tudo na vida para Deus e da melhor maneira possível. É isso que nós podemos entender, meus irmãos, tentando trazer de uma forma o mais direta e prática possível. O que é compreender a vontade do Senhor para nós. Se você compreender isso e procurar viver à luz dessa compreensão, você vai se livrar de uma série de problemas e percalços que o engano e a maneira equivocada de pensar e ver a vida traz, infelizmente, até para nós crentes. Caminhar, meus irmãos, com equilíbrio requer sabedoria na compreensão da vontade e do chamado de Deus. E eu pergunto aos irmãos, temos andado com sabedoria? O tempo vai passando, como eu disse, o ano vai acabando, outro ano virá, e na passagem do tempo, você está hoje mais ou menos perto de Deus?
o seu chamado primário está cada vez mais se realizando e se cumprindo na sua vida, a vontade primária de Deus está cada vez mais se consolidando na sua vida, ou menos, ou estagnado, quem sabe. A cada dia que vem passando, você está ficando mais ou menos parecido com Jesus, no seu caráter, nas suas ações e reações. E cada dia mais você tem estado consciente de que tudo na sua vida é para Ele, de que a sua vida pertence a Ele e para a glória dEle você deve viver. Meus irmãos, essa é uma carta de amor a que nós temos diante de nós, a carta de Efésios. Não apenas para nos ensinar lições de moral e de ética, não apenas para instruir nossa mente com doutrina, e olha que tem doutrina ali, mistérios são revelados o tempo todo na carta aos Efésios, mas essa é uma carta para nos conduzir a um relacionamento com Deus cada vez mais próximo, exatamente nos alinhando com o nosso chamado primário diante do Senhor. Ouça a voz do Senhor no seu coração, deixa Cristo te iluminar. E todos aqueles que são iluminados, são despertados para andar com sabedoria na presença de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali.